Vamos agradecer por tudo que temos em nossas vidas e por tudo que somos e que já conseguimos construir de bom e de melhor. Pedimos a espiritualidade que está presente no nosso auditório, aos nossos mentores, que possamos, nessa manhã, estar contritos no que a gente vai ouvir, no que a gente vai refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós possamos juntos fazer essa conexão espiritual, estar mais próximo da espiritualidade. De olhos fechados, podemos conversar intimamente com o Mestre Jesus sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos medos, sobre as nossas vidas, sobre o porquê estamos aqui. Dessa forma, também agradecemos a espiritualidade benfazeja que cuida e ampara de todas as pessoas que adentram ao Evangelho, de todas as pessoas que nos assistem através da TV Harmonia. Que hoje tenhamos um dia de paz, de boas reflexões e que possamos ser cuidados e amparados pela equipe de encarnados e pela equipe de desencarnados que trabalha na seara do Centro Espírita Harmonia. Paz, luz e harmonia. Bom dia para todos nós. Vamos ouvir uma pequena leitura. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, ele separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber. Eu tive necessidade de alojamento e me alojastes. Eu estive nu e me vestistes. Eu estive doente e me visitastes. Eu estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, ou vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão, e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que vós o vistes em um destes pequeninos de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos, malditos, ide para o fogo para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome, e vós não me destes o de comer, eu tive sede, e vós não me destes o de beber, eu tive necessidade de teto, e vós não me alojastes, eu estive nu, e vós não me vestistes, eu estive doente e na prisão, e vós não me visitastes. Então eles lhes responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas assistências a um desses pequeninos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Queridos, com vocês, Ramiro Júnior, que vai nos ajudar a fazer essa reflexão.
Muito bom dia a todos, meus amigos e minhas amigas, aqueles que também nos assistem através da TV Harmonia, na web. Sempre lembrando a vocês que ainda não sabem que a TV Harmonia está disponível no aplicativo, que você pode baixar no seu celular e assistir as palestras todas no seu celular. Você pode baixar na Apple Store, pode baixar no Google Play, quem tem Android, e ter à mão todas essas palestras que são feitas aqui, que são gravadas e editadas, estão disponíveis para você através do aplicativo da TV Harmonia. E hoje todo mundo pode ver sem qualquer coisa, menos o seu celular, né? Então, agregue esse valor a seu aparelho inseparável. Muito bem. O tema de hoje é fora da caridade não há salvação. E aí eu fiz uma viagem no tempo aqui, né? Estava aqui pensando. E aí eu peguei a máquina do tempo e me lembrei que a primeira vez que eu fui falar assim, dentro do espiritismo, para um público um pouco maior. Naquela época eu participava de uma instituição na minha cidade, em Valença, era muito pequena, era muito restrita. Pequeno grupo, Núcleo de Estudos Espíritas, Razão e Consciência. E aí, não me lembro bem, acho que foi um amigo meu, me convidou para fazer uma palestra sobre caridade no Centro de Cultura da minha cidade, para jovens, adolescentes que participam do Lions Club, né? Então, tem um nome, o grupo de jovens, acho que é Leõezinhos, não sei, é uma coisa dessa. Tem um nome, o grupo de jovens. Tem alguém do Lions Club aqui? Não, né? Para me ajudar? Eu sei que é um grupo de jovens. E aí estava aquela caravana, aí eu fiquei pensando assim, rapaz, como é que eu vou falar lá? Não sei, é o centro de cultura. Nas cidades do interior tem alguns centros de cultura. Eles são feitos assim, tipo como se fosse uma arena, né? E você fica ali. E eu, 25 anos atrás, eu começando ainda, rapaz, o que eu vou falar? Primeiro porque você sabe que esses encontros de jovens, sabe como é que é, né? Todo agitado. Naquela época ainda não tinha o celular, porque você imagine hoje você falar para os jovens, para você tomar a atenção de um jovem hoje. Eu não consigo, para falar com meus filhos hoje eu tenho que pedir licença ao celular, né? Você, por favor, dá para parar um pouquinho aí para a gente conversar? Imagine, né? Se tivesse assim, aquele monte de jovens, você falar sobre caridade, tudo bem, essas instituições, Lions, Rotary, eles têm um envolvimento com as atividades filantrópicas, de qualquer maneira, é um tema, por isso que chamaram para falar sobre isso. E aí, eu não sei se foi um espírito que me disse, ou foi um colega lá do centro, disse, porque eu ia fazer a palestra para os jovens do Lions, Leões. Aí alguém assim, para me estimular, para me dar uma força, disse, rapaz, você não lembra de Daniel na Cova dos Leões? Eu já, bem motivacional, né? Realmente esse conceito, você vai lá, vai superar, você vai ganhar os leões, né? Eu lá falando sobre caridade, como é que eu vou prender a atenção desses jovens falando sobre caridade? Foi realmente o desafio. Eu ensaiei essa palestra, você não tem noção. Eu tinha uma câmera, naquela época que se tinha câmera, que hoje não precisa, né? Hoje tem um celular, pode filmar, bota lá, pede para alguém filmar. Eu tinha uma câmera em casa que filmava, eu botei a câmera, treinando falar. Aí falar, depois mostrei ao colega meu, e aí, tá bom? Tamanho de segurança para falar sobre esse tema, para os jovens. Eu sei que eu fui lá, eu acho que fui razoavelmente bem sucedido, também depois de tanto treino, tinha que dar certo, né? Mas foi um desafio interessante, e na época eu me recordo bem, na minha cidade o espiritismo não era muito conhecido assim, quer dizer, e ainda como em muitas cidades do interior,
o movimento espírita é muito restrito, ainda pequeno comparado a outras propostas e outras religiões. E acho que uma coisa interessante que eu coloquei para eles é porque as pessoas não sabem. Muita gente associa a doutrina espírita à mediunidade, os fenômenos, né? Essa coisa de falar com quem já foi, com os mortos, com o além, são palavras que são associadas ao passe, né? De qualquer forma, o passe é muito associado ao espiritismo. Mas, naquela época, você falar que a caridade é um valor central dentro da filosofia espírita, dentro do propósito do crescimento dentro desse conhecimento espírita, muita gente não sabe. É bem verdade que existem muitas instituições, como, por exemplo, aqui, a Fundação La Harmonia, que tem um trabalho social tão extenso, tão diversificado, que as pessoas até confundem, né, quando se fala que tem um centro espírita dentro da Fundação La Harmonia, porque o trabalho da Fundação nas suas diversas frentes, seja na assistência às crianças, aos adolescentes, assistência jurídica, psicológica, ambulatório médico. Agora vem aí o Lar dos Idosos, esse grande projeto que a Fundação está envolvida em fase final de construção. Quem não teve a oportunidade ainda de conhecer, o prédio é aqui, nessa rua, descendo aqui à direita, pode já ver a belíssima obra que está sendo conclusa, e esse projeto importante de assistência aos idosos. Então, aqui, como por exemplo, quando nós temos a Mansão do Caminho, também, que tem uma obra social vastíssima, de muitos anos, conduzida pela mente de Divaldo Franco e os espíritos que o assessoram. Então, tem algumas instituições que essa questão da caridade e do trabalho social, ela se coloca de uma forma muito pungente. Mas, evidentemente, quando nós pensamos em espiritismo, a gente tende a pensar muito nessa coisa do fenômeno, tende a pensar na mediunidade e da comunicação com os espíritos desencarnados. Isso é fato. E muitas pessoas são atraídas para o espiritismo e para os centros espíritas com base nessa circunstância, como também com base em problemas que estão passando de saúde, né? É bem verdade que as questões de saúde psíquica, depressão, problemas de toda ordem, trazem muitas pessoas aos centros espíritas. A semana passada, inclusive, eu não sei se vocês viram, saiu uma matéria muito interessante na revista Veja sobre aquele médium, talvez o médium mais famoso do nosso país e talvez do mundo, de muitos, que é o João de Deus, né? João de Deus, João de Abadiana. Eu travei conhecimento sobre esse médium, por exemplo, há quase 20 anos atrás. Eu me lembro que um amigo meu me levou uma fita, naquela época era videocassete, né? Imagina, não sei que eu vou falar isso pro meu filho, com videocassete. Vocês ainda lembram como era? Uma fita assim, que tinha 2 bobinas, não lembra não? Meu amigo aqui disse que não lembra mais não. Tá certo. Né? O vídeo, aí ele pegou, botou lá, e eu me lembro, né? Naquela época a gente estava estudando no centro essa questão das cirurgias espirituais, que muitas pessoas são levadas a ter contato com o espiritual, com o espiritismo, através da proposta das cirurgias espirituais. Então, eu me lembro, ele levou lá esse trabalho, há quase 20 anos atrás, esse cidadão já fazia, e já era uma coisa punjante, né? Aquelas cirurgias, e naquela época era uma técnica meio forte, né? Que ele pegava vou falar assim, aqui dá até agonia, né? Pegava uma tesoura assim, enfiava assim no nariz do sujeito, assim, aí tirava um negócio. Rapaz, hoje eu soube, até pela matéria que eu li na Veja, que eles não estavam usando técnicas invasivas, não, mas naquela época o negócio, segurava a cabeça do sujeito assim, pegava assim, o cara lá
E na reportagem fica claro, né? Ele não é um médium espírita, digamos assim, não é um trabalho do espiritismo. Lá é um trabalho ecumênico, existem várias influências, há a questão espiritual, e ele mesmo faz questão de dizer, ele não está preocupado com dar um rótulo, né? Há essa questão da caridade, de ajudar as pessoas que estão passando por problemas. O paradoxal na matéria era o seguinte, que a matéria de capa era João de Abadiânia termina de fazer o tratamento de câncer. E milhares de pessoas, tratamento com os médicos no Hospital Sírio-Libanês. E milhares de pessoas vão lá porque estão desenganadas com câncer, com problemas de toda ordem, para que sejam curadas. E eu acho que a Veja também quis dar uma cutucada, né, para tipo assim, a ciência é a ciência que resolve, que ela tem uma postura assim um pouco positivista. Mas achei interessante ela até colocar na capa, né, uma figura como João de Abadiânia, que é bastante conhecida de diversas pessoas, e a mídia clássica, digamos, tradicional, nem sempre dá o espaço a esse trabalho que ele tem grandioso. Estamos percorrendo essas ilustrações para mostrar que a caridade que é colocada aqui através da parábola do bom samaritano. Quem é que não conhece a parábola do bom samaritano? Olha, você pode até não conhecer o Evangelho, né, profundamente, mas eu tenho certeza aqui que em algum momento da vida de vocês já ouviram falar da palavra do bom samaritano. Nem que seja sua mãe ou seu pai contando a historinha para você dormir quando era criança, né? O bom samaritano e tal. É uma parábola, talvez, se não a mais popular do Evangelho, uma das mais populares, as mais conhecidas. Ela é tão ampla que ela ultrapassa o conhecimento do Evangelho. Ela é contada, muitas vezes, como uma história comum do conhecimento popular. E ela, a palavra é outra coisa. A parábola do bom samaritano, ela é uma parábola simples. Porque, tudo bem, tem algumas parábolas do Evangelho que, digamos assim, que pode caber mais de uma interpretação. Eu vou interpretar de tal forma. E é assim mesmo. As parábolas, as metáforas têm essa riqueza. Elas têm essa capacidade de fazer com que você possa tirar. Você escuta e tira uma lição. Outra pessoa escuta e tira outra lição. E outra, de acordo com o nível intelectual, pode-se extrair lições extraordinárias sobre as parábolas. E é por isso que Jesus até coloca, que ele optava por ensinar através das histórias. Porque as histórias, elas têm essa capacidade de trazer um conteúdo emocional e em níveis mais profundos da sua consciência, e que fica gravado na alma, fica gravado dentro de cada um as lições. Não precisa explicar muito, basta você ouvir. Então, os grandes mestres espirituais, eles sempre gostavam muito dessa ideia de contar parábolas. E, de fato, você pode tirar lições extraordinárias sobre as palavras. Eu não sei se vocês conhecem as obras do professor Humberto Roden. Alguém aqui já leu algum livro? Professor Humberto Roden, já leu? Ele tem alguns livros, né? Minha amiga ali levou o Dedo Solitário, né? São obras fantásticas. Ele é um filósofo, ele estuda as parábolas com uma profundidade que a gente fica assim, pasmo. O que está por trás de verdade espiritual, de profundidade espiritual nas histórias dos evangelhos. É impressionante a capacidade que ele tem de trazer, não só ele, como, por exemplo, também Yogananda, que recentemente um amigo meu me falou de uma obra extraordinária dele, estudando os evangelhos de Jesus, traz numa riqueza incrível. Quer dizer, coisas que estão ali aparentemente simples, contadas naquelas histórias, têm uma verdade espiritual, uma profundidade muito grande. E também, se a pessoa for inculta, também se a pessoa for simples,
não tiver muita cultura, não tiver tido a oportunidade de ter uma formação intelectual, ouve essas histórias e são tocadas por elas. Então, assim, a parábola do bom samaritano, ela é muito simples, ela fala de uma verdade absoluta. Não há possibilidade de você realmente ser feliz se você não olhar para o seu lado. Se você continuar, de fato, olhando só para o seu umbigo, né? Tem gente até que tem um umbigo bonito. A verdade é essa. Dá até para ficar admirando, mas tem uns que não dá, né? A culpa, o que você pode fazer? Né? Você nasceu lá, o médico fez uma barbeiragem, na hora de cortar, não era cirurgião plástico e tal, aquela coisa, dá uma ajeitada, ficar aquele umbigo bonitinho. Tem uns umbigos, tem umbigo bonito, tem umbigo não tão bonito. O meu é razoável, eu acho, né? Mas a gente fica só olhando para o seu umbigo. Aí, como é que vai poder pensar em caridade sem primeiro tirar o olho daqui? O olhar só para si realmente é um obstáculo, de fato, a você ultrapassar as questões mais mesquinhas da vida. Então, a proposta aí é muito simples, muito tranquila. Olha, faça pelas outras pessoas o que você gostaria que você fizesse para si. Ou não é essa a mensagem mais simples de entender? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. É muito simples. Olha, como é que você vai se atrapalhar com uma coisa dessa? O que você deseja que seja feito para você? Tudo que você deseja para você, faça para o outro. E é por isso que, por ser uma coisa simples, que a doutrina espírita, que nasce como ciência, veja bem, o espiritismo nasceu como uma ciência. Por que como uma ciência? Porque quando estavam lá acontecendo aqueles fenômenos aos quais Allan Kardec foi convidado para conhecer pelos seus amigos, as mesas girantes, as mesas que falavam, as mesas que conversavam, bom, e evidentemente eu falando assim, vocês naturalmente devem estar pensando como ele pensou na época, né? Se alguém chama você para ir para uma reunião, pense bem, chama você para ir para uma reunião, para conversar com as mesas, qual é seu primeiro pensamento? Conversar com as mesas? Mesa fala? Mesa tem boca? Tem cérebro? Não tem, né? Mas as mesas estavam falando. Foi assim que o amigo de Allan Kardec chamou ele. Acho que convidou ele para ir para as reuniões das mesas girantes. As mesas que falavam, as mesas que... Rapaz, aí, desde quando mesa tem... Ele fez essa pergunta, pô. Ele pensou, isso está lá, não sei o que estou dizendo não, se você lê, porque geralmente o pessoal pula, né? Se você lê a introdução do Livro dos Espíritos, que é um primor. Semana passada, tem uns 3 semanas mesmo, que meu filho mais novo estava me fazendo uns questionamentos, né? Eu já dei o curso básico lá em casa, você sabe, né? Eu disse, olha, foi o seguinte, porque eu criei meus filhos eles sabem do envolvimento, há 20 anos que eu estou no movimento espírita, mas eu sempre dei liberdade a eles de pensar o que eles quisessem pensar e serem o que eles desejassem ser. Mas eu disse assim, agora o curso básico eu vou dar em casa. Eu vou fazer minha parte. Eu dou o curso, que agora vai dizer, quando chegar lá, não, você não falou? Você agora está com esse peso da responsabilidade de não ter passado? Não, esse peso eu não vou ter, não. Eu dei o curso, eu digo, olha assim, vocês vão assumir um compromisso comigo. Eles tinham na faixa de 16 anos, o outro 18, 17. A gente já está bom, está no ponto bom, agora eu vou dar o curso básico em casa, pronto. Aí eu marcava toda semana, eu dava o curso e tal. E dei o curso básico, todinho. Esse que dá aqui no centro, né? Mesma estrutura. Então,
O mais novo, na semana retrasada, ele estava fazendo os questionamentos e tal. Aí, disse, meu pai, essa coisa e tal. Isso não tem lógica. Eu digo, fala o seguinte, meu filho, eu vou lhe dar o livro dos Espíritos. Você vai ler a introdução. Você lê a introdução, pronto, só lê a introdução, porque é de uma estrutura pedagógica. Allan Kardec realmente conseguiu fazer uma análise de como ele desenvolveu esse estudo sobre as questões espirituais. E está lá na introdução de uma forma assim fantástica. Todas essas dúvidas que as pessoas têm, esses questionamentos que as pessoas têm, básicos, porque ele os teve. Ele teve. Da mesma forma que eu estou dizendo, e ele diz lá que ele pensou, quando o amigo dele chamou para ele ir lá, disse assim, mas desde quando mesa tem cérebro, tem boca para falar? Né? Esse foi o pensamento dele. E ao ir lá e entrar em contato com esses fenômenos, que de fato as mesas elas falavam, agora vamos traduzir, elas falavam através de pancadas. Né? Quer dizer, era uma metáfora, falar, porque elas se comunicavam, quer dizer, através do processo da mediunidade, em grupo, as pancadas, os espíritos se comunicavam. Era um processo rudimentar, você imagine, né, para o número de pancadas para formar uma letra, e daí formar uma frase. Você imagina que sufoco não era, né? Era que nem você falar com o celular de antigamente, aquele tijolão, né? Tem que abrir, não tinha nem como botar no bolso. Vocês lembram do tijolão? Aquele... Era assim, desse tamanho? Ou era assim? Né? Esse assim era aquele telefone de satélite, que o cara serve, telefone de satélite, o cara... que até tentaram botar aí, você pegava assim, um negócio era desse tamanho, e, meu Deus do céu, nem deu certo, não tinha como dar um negócio desse tamanho, né? Aí o celular começou a diminuir, agora começou a crescer de novo, né? Aí tem uns celulares que o cara pega assim, se ele segurar assim, você não vê o rosto dele. Tem uns já que a pessoa, não, porque eu não estou conseguindo enxergar direito, aí aquele negócio enorme, é um tablet já. Então, o Espiritismo nasce como essa ciência de estudo dos fenômenos para compreender essa comunicação, as mensagens dos Espíritos, e assim vai se estruturando, veja só, uma ciência que depois desdobra-se numa filosofia profunda que explica quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Quer dizer, dá um sentido existencial à minha existência, à sua existência. Dá um sentido, à vida, perdão, melhor dizendo, um sentido à vida para a sua existência. Mas estrutura-se no pilar fundamental, que é o serviço e o amor ao próximo. Porque a partir do momento que Kardec coloca, e está lá, veja, de uma forma assim, categórica, está lá, não é fora do Espiritismo que não há salvação. Ele coloca. Não é fora da verdade que não há salvação. Não, esse não vai ser o lema da doutrina espírita. Nem fora da caridade, nem fora do nem fora da verdade, nem fora do espiritismo. Sabe qual é o lema da doutrina espírita? Cecília sabe. Ela não quer dizer porque ela está aí hoje, está se preparando para a palestra de noite, né? Sobre esse tema fantástico aí. É fora da caridade não há salvação. Veja. Fora da caridade. Porque os espíritos colocaram e Kardec logo entendeu que não adiantava você se transformar num expert sobre fenômenos, sobre comunicação, sobre reencarnação, ficar um expert, saber dessas coisas todas, né? Que você fica realmente, você começa a estudar o Espiritismo, começa a ler o Livro dos Espíritos, a ler a Gênese, que é um tratado científico, né? A Gênese, pouca gente lê também, né? Tem um monte de espírita, desculpa aí, um pouquinho preguiçoso, né? Não lê os livros das obras básicas, né? Cada vez lendo menos, né? Mas tem tanta coisa bacana lá.
E a Gênesis é um tratado científico todo sobre a origem do mundo, etc. e tal. Aí você vai se transformar em um esperto, vai ficar PhD em mediunidade. Aí vem aquela pergunta importantíssima. Sim, mas para quê? Sim, para quê? Para que você quer saber tudo isso? A resposta é muito simples. Ou você pega tudo isso para se transformar numa pessoa melhor, para dar um novo sentido à sua vida, a forma como você se relaciona com si mesmo, a forma com que você se relaciona com o outro, a forma como você se relaciona com a natureza, a forma como que você se relaciona com o universo, ou você usa tudo isso para se tornar uma pessoa melhor, ou não adianta. Não adianta muita coisa, não vai ser tão diferente. Você não vai ser tão diferente de que muitas e muitas pessoas que estão mergulhadas até em outras religiões, ou não têm religião nenhuma. Tem pessoas que não têm religião nenhuma, né? Os agnósticos, as pessoas que não têm uma religião formal. Porque é preciso fazer a diferença, né, entre o ateu e o agnóstico. Muita gente confunde. O ateu é que não tem uma crença num ser divino, nem na transcendência, ou seja, na possibilidade de uma vida espiritual. O ateu é aquela pessoa que pensa assim, ó, acabou, acabou. Baixou lá, ou tocou fogo, e agora está mais, né? Estamos tendo mais acesso aí às cerimônias de cremação. Acabou. Não tem mais nada. Fechou, achou a chave, tchau. Esse é o ateu. Ele não crê em nenhuma possibilidade de uma transcendência, de uma vida espiritual ou de qualquer coisa que saia da matéria, da vida material. Já o agnóstico é alguém que não é portador de uma religião, seja formal, digamos assim. Não, você pergunta, olha, aquela pessoa aqui diz assim, eu creio em Deus, eu creio num ser supremo, eu creio em valores universais como o amor, a liberdade, etc. Mas eu não tenho uma religião. Esse é o agnóstico. É preciso fazer essa distinção. Então, muitos desses agnósticos têm uma vida rica, digamos assim, espiritualmente. Mas como é que pode uma pessoa que não tem religião ter uma vida rica espiritual? Vocês já pararam? Como é que isso é possível? É muito simples. Essas pessoas simplesmente tratam de fazer aquilo que muitos espíritas e muitas pessoas que têm uma religião deveriam estar fazendo. São pessoas que se ocupam do outro, são pessoas muitas vezes generosas, são pessoas que sabem perdoar, não ficam carregando mágoa para cima e para baixo, nem rancores desnecessários. Aí você acha que só porque elas não têm uma religião, elas são piores do que as outras? Do que nós, espíritas e etc. Não, não. De jeito nenhum. Por isso que Kardec teve esse momento de iluminação, de propor que o Espiritismo fosse conhecido, vejam bem, por essa marca, que é uma marca, né? Estamos na era das marcas. E qual é a grande marca do Espiritismo? É justamente essa proposição da caridade, essa proposição de sermos pessoas que realmente se movimentam na direção do outro e servem. Não é só uma questão de amar, eu amo o próximo. O amor é um sentimento. Certo ou errado? É um sentimento. Eu posso ficar aqui sentando, amando a humanidade. Eu amo a humanidade, eu vou vibrar amor. Ótimo. Melhor do que não vibrar. Mas você ficar aqui sentado amando a humanidade,
amando todo mundo, sentado, né? Você vai mudar o mundo, vai mudar a si mesmo? Já é alguma coisa, né? Melhor que você ficar sentado pensando besteira. Pelo menos já é um passo. Mas certamente não é isso que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. Então o que é a caridade? A caridade é o amor em ação. A caridade é uma ação, é uma atividade. Você realmente faz. É aquela coisa de o querer se juntando ao fazer. Querer e fazer. Querer e agir. Ou seja, é um ato. É por isso que ela está expressa na parábola do bom samaritano. Porque o que nós estamos falando aí é sobre uma ação. Ele foi e levou o remédio, ele foi e socorreu quem estava lá à míngua. Ele agiu, ele fez alguma coisa. Agora, me lembrei de uma coisa que eu falei na palestra lá. Eu estava aqui pensando, será que eu não vou lembrar de nada? Tem tão pouco tempo, 25 anos só. Meu Deus do céu, estou ficando velho para chuva. Mas vamos lá. Eu me lembrei que porque meu amigo disse assim, olha, você vai falar sobre o espiritismo lá, você tem que fazer a diferença entre filantropia e caridade. Ele disse para mim. Você sabia o que tem a diferença? A diferença entre ser filantropo e ser caridoso. Aí eu tinha que explicar isso para os jovens lá. Por quê? Porque o Lions Club é um clube de filantropia, não é? Aí eu disse que tinha que fazer essa explicação para os jovens. Né? Me lembrei, aí eu disse, bom, e sabem qual é a diferença? Vocês sabem qual é a diferença? Filantropia e caridade? Sabe? Vocês não estavam lá na palestra, não? Ninguém. Só eu. Oh, meu Deus. Tá bom. É o seguinte. Filantropia é quando você faz algo pensando assim, bom, eu vou fazer pelo outro, porque um dia se eu precisar, né? Isso é a filantropia. Eu faço o bem para o mundo, porque o mundo vai fazer o bem para mim. É aquele estágio que já é muito bom. Olha, não estou criticando a filantropia, não. Vejam bem, estou dizendo que isso é apenas um estágio onde você faz pelo outro na esperança de que façam por você também. Ótimo! Melhor do que não fazer nada. Seja um filantropo. Mas a caridade é um estágio superior a isso. A caridade tem a ver com aquela parábola de Jesus, faça com a mão direita, sem que a esquerda veja. Tem a ver com o desprendimento. Tem a ver com o total desapego a receber aquilo de volta. Você faz e se sente feliz, porque o outro se tornou feliz. Você se sente feliz pela felicidade do outro. E não porque você tem a perspectiva de que um dia alguém possa fazer isso para você, ou que aquele mesmo outro faça por você aquilo que você acabou de fazer. Vejam a diferença. Então, é um estágio do amor ágape. Lembra do amor ágape? É esse aí. É o amor no nível em que eu sou feliz, o eu é feliz pelo tu. É outro patamar. Será que eu consegui explicar isso para os jovens lá? Eu não sei. Mas eu tentei. Passei meu recado. Vocês entenderam a diferença? Não vai precisar desenhar, graças a Deus. Estou brincando. Mas é isso mesmo. É um estágio superior. É essa a proposta que está nos evangelhos.
É essa a caridade. É você perceber. Porque, inclusive, você percebe essa conexão quando você age nesse estágio. A conexão verdadeira que você faz é com o divino, é com Deus. Não é nem com o outro. É um estágio que você movimenta o seu coração numa direção, numa energia e numa potência em que você é alimentado pelo divino que há em você. A conexão é com Deus. Sabe? E aí você pensa que está fazendo algo pelo outro, ou até se esquece disso, porque na verdade se sente pleno, se sente feliz pela própria ação, se sente avançando os limites do seu coração. Porque eu fico pensando assim, você explora todo o potencial do seu coração, no sentido do amor? Quais são os limites que você tem no seu coração para amar alguém, para servir? Quais são os limites que você tem no seu coração para ir na direção do outro? Vamos pensar, por exemplo, qual era o limite que um Chico Xavier tinha para amar? Quais eram os limites que estavam no coração dele? Quais eram os limites que estavam no coração de Madre Teresa de Calcutá? Quais eram os limites que estavam no coração de Irmã Dulce? Quais eram os limites que estavam no coração de Francisco de Assis? Certamente muito maiores do que o nosso. Porque no nosso coração há limites que são ainda causados pelas inseguranças, pelo medo, pelo desconhecimento. Então, não é uma questão de se sentir inferior, não. Porque não é por aí. É uma questão de a gente perceber que estamos num estágio evolutivo, ainda como espíritos, que ainda não conseguimos chegar nesse estágio de amor. Ainda não conseguimos alcançar esse nível de amorosidade, de desidentificação consigo mesmo. E não vamos conseguir nessa encarnação, não, viu? Nem se agonie, porque não vai conseguir uma encarnação. Só para você chegar num estágio de espíritos como esses, vão ser necessários algumas encarnações. É um aprendizado. Aí a gente vai se libertando dos medos, vai se libertando das dúvidas, vai se libertando das inseguranças, vai se libertando das mágoas, dos ressentimentos. Aí vai limpando, abrindo o terreno para você perceber a grande verdade da vida. E essa verdade se dá, sabe por quê? Por uma simples razão. Que toda separação é ilusória. Os grandes mestres espirituais já nos alertaram sobre isso. A gente se sente separado do outro, a gente não vê, né? Nenhum fio aí ligando uns aos outros. Vocês estão vendo algum fio aí ligando? Conexão? Só que, na verdade, estamos conectados. A humanidade inteira está conectada. É por essa razão que muitas vezes você pode ver uma cena com uma pessoa que você nunca viu, uma cena de violência, uma cena de agressão, uma cena de injustiça, e aquilo lhe toca. Me tocou porque eu nunca vi essa pessoa antes. Nunca vi. Porque é fácil se alguém agredir um filho seu, sua mãe, seu pai, um amigo. Eu conheço o fulano. Como é que alguém fez isso com fulano? Não, quer dizer, aí você tem uma explicação racional para esse sentimento. Mas quando isso acontece, quando é com uma pessoa desconhecida, que você nunca viu, você pode estar passando na rua ali, aí vê uma cena de agressão, uma cena de justiça, e aquilo lhe toca. Nesse momento, você descobre que você está conectado àquela pessoa. Naquele momento, os laços invisíveis se revelam. E essa é a realidade da vida. Isso não quer dizer que nós somos um ser coletivo, um único ser no mundo, não. Não é isso. É diferente. Nós temos a nossa individualidade. Cada um tem a sua individualidade. O que isso quer dizer é que, na verdade, a ilusão é uma separação.
Isso é tão verdade para as pessoas como, por exemplo, para a natureza. Não é por sem razão que a consciência ecológica, na medida que o planeta está evoluindo, em que as pessoas estão evoluindo, em que a consciência está evoluindo, a consciência ecológica está progredindo. Quer dizer, nós nos preocupamos. Essa semana eu vi na revista que morreu o urso polar lá. Assim, morre o urso mais mal-humorado. Eu digo, acho que o urso mal-humorado, o urso tem amor, dá risada. Eu li isso aí, acho que não, esses flashes, você fica zapeando aí. Não sei se... morreu o urso. Aí saiu uma manchete no jornal. O urso polar morreu. Nós estamos no outro estágio, né? Estamos no outro estágio. Porque eu estava lendo ontem sobre a história do Brasil, comprei um livro daquele Eduardo Bueno, e estava lendo ali que um navio francês foi preso, saindo... os portugueses pegaram um navio francês, que eles achavam que estava roubando para o Brasil aqui. Quando eles abriram o porão do navio, aí tinha 3.000 peles de onça. Eu digo, 3.000 peles. 1.500 e pouco, né? O que tinha aqui era índio, onça, mato. 3.000 onças mortas. Olha se tinha onça aqui. Em 1.500 e pouco. Então, se matar uma onça... Você viu lá na tocha, né? Pegaram a onça, tiraram a foto da onça, que morreu a onça, foi uma comoção mundial. Estamos evoluindo, né? São sintomas de que estamos em outro patamar. Porque antigamente isso era uma coisa... né? Eu, quando era criança, meu pai me deu uma espingarda de ar comprimido. Eu morava no interior, né? Eu sou da roça. Aí me deu para eu caçar passarinho. Com 8 anos de idade, era a coisa mais normal do mundo. Eu andava na cidade com a espingarda de ar comprimido. Ninguém me prendeu, nem a polícia, não sei o quê. Era uma coisa normal. É normal. Estou falando de 30 anos atrás, 30 e tantos anos atrás. Eu lá com minha espingardinha, pegava um pardal, ficasse na minha frente. Agora, você consegue imaginar uma cena dessa, hoje? Seu filho, você dá uma espingarda de ar comprimido, para caçar e pegar os passarinhos que estão aí. Alguém consegue imaginar? Aí vem um Ministério Público no IBAMA, não sei o quê, daqui a pouco, meu irmão, já está todo... Então, assim, são sintomas de que nós estamos evoluindo. E por que nós não vamos evoluir em relação ao amor também? Vamos evoluir. Agora, daí a ser um Francisco de Assis, daí a ser um Chico Xavier, a gente pega uns parâmetros assim muito elevados também, né? Daí a ser nesses estágios, aí já estamos falando de coisas mais para espíritos numa capacidade muito superior. É preciso ter essa percepção e compreender a escala espírita, os estágios. Mas a gente vai aprendendo. Vai ser um filantropo, primeiro, né? Quer dizer, vai fazer o bem ao outro. Olha, eu vou fazer porque faz bem para mim, eu preciso fazer para ficar aliviado da minha consciência. É um primeiro estágio. Vamos fazer. Eu vou comprar uma cesta de Natal no Natal para dar para os pobres. Compre. Mesmo que seja na esperança de que Papai Noel olhe por você. Mas faça. É melhor que nada. Então, vejam, por exemplo, coisas muito simples e que fazem toda a diferença. Tem uma história que eu já contei aqui uma vez, mas eu gosto sempre de contar essa história, porque ela é muito reveladora de como as coisas acontecem na simplicidade, né? Elas acontecem muitas vezes de uma forma muito sutil. É uma história que eu li há muito tempo atrás. É a história de um juiz aposentado. Ele se aposentou. Aí, sabe como é que é a aposentadoria? Você vai pensar em coisas para fazer. Aí ele teve uma ideia muito original. O nome dele era Lee Shapiro. Ele morava na Califórnia. Aí ele teve uma ideia muito bacana para a aposentadoria dele. Ele resolveu distribuir abraços no mundo. Vejam só, distribuir abraços.
Aí ele montou um kit, que ele chamava assim, kit dos abraços. Aí, o que tinha esse kit? Tinha uns coraçõezinhos assim. Ele colocava esses corações, e aí ele chegava para as pessoas, perguntava assim, se encontrar você na rua, qual é o seu nome? Jura? Você quer trocar esse coraçãozinho por um abraço? Aí ele dava. E aí dava o coração e dava um abraço na pessoa. Pronto. Um abraço. E ele começou a fazer isso sua rotina, né? E aí, obviamente, uma pessoa com um comportamento desse chama atenção. E começou a despertar a atenção. Se tornou uma pessoa popular na sua cidade, lá na Califórnia, São Francisco. Até que uma equipe de TV resolveu fazer uma reportagem com ele, porque ficou conhecendo o juiz dos abraços, ele ficou conhecido como o juiz dos abraços. Aí, vamos fazer uma reportagem com ele para ver como é que é esse negócio mesmo. Aí, a equipe saiu com ele pelas ruas, e aí disse, vamos lá, quero ver. Aí ele chegava, encontrava uma pessoa, oi, eu sou Lee, você quer trocar esse coraçãozinho aqui por um abraço? Aí a pessoa disse, tomava aquele choque assim, não, tudo bem, aí dava abraço. Aí a equipe disse, mas aí é tranquilo, né? As pessoas, vamos pegar situações mais complicadas. Aí estava lá um guarda multando uma pessoa parada, né? O guarda multando, aquele momento de tensão, a pessoa recebendo a multa, o guarda, ele disse, vamos lá, vamos ver se você dá um abraço ali. Aí ele chegou para o guarda, para a pessoa, disse, olha, tudo bom, bom dia, meu nome é Lee, eu sou o juiz dos abraços, o pessoal me chama assim. Vocês querem trocar esse coraçãozinho aqui por um abraço? Aí os dois tomaram suos guardas, tudo bem. Aí o guarda abraçou, o cara que estava tomando a multa, a pessoa ficou até feliz com a multa, né? Aí a equipe disse, não, vamos para um desafio mais difícil. Quero ver se você consegue abraçar os motoristas de ônibus de São Francisco. Que são os motoristas de ônibus de São Francisco são conhecidos como as pessoas mais mal-humoradas da cidade. Aí vinha passando um ônibus assim, quando de repente ele levantou o braço, o ônibus parou. Quando parou, a equipe, né, com a câmera e tal, um repórter, chegou, o motorista olhou assim, disse, eu sou Lee, o juiz dos abraços, você gostaria de ganhar um abraço, trocar por esse coraçãozinho aqui? Aí o motorista tomou aquele choque, olhou assim, tudo bem, parou o carro, saltou e deu um abraço nele. Aí a equipe disse, realmente, você é um fenômeno, aí só aquela matéria e tal, pá. E ele seguiu a vida, até que um dia, uma amiga dele chamou, ela era um palhaço profissional. Ela costumava visitar instituições para levar, doutores da alegria, coisa desse tipo, vocês já viram? Que visitam hospitais e tal. Aí ela, Lee, vamos no hospital de crianças deficientes. Vamos lá, eu queria que você fosse comigo para a gente fazer um trabalho lá. Ele disse, tudo bem, mas crianças com graus elevados de deficiência, né? De todo tipo. Então ele se sentiu assim um pouco pensativo, tudo bem, mas eu vou. Aí chegaram lá. Bom, ele nunca tinha tido essa experiência antes, de ir num lugar como esse. E o quadro era meio assim, já era mais complicado, porque as crianças com deficiências, deformações, e eles iam saindo de ala em ala, dando os abraços, e ele, pela primeira vez, ele se sentiu desafiado. Ele se sentiu um pouco desafiado, que ele disse, poxa, ele se sentia desconfortável, porque as crianças, umas tortas e tal, elas nem entendiam direito o que ele estava falando. Aí até que chegaram numa ala com os pacientes mais complicados. Chegaram até lá para fazer essa atividade. Quando ele entrou, aí tinha uma equipe de médicos, enfermeiras esperando. Quando ele olhou, aí ele viu que o quadro era mais... Aí ele deu uma recuada, ele chegou para Nancy, aí não vai dar não. Porque ele começou a, sentir um pouco assim, desconfortável, não sei, algo estranho estava acontecendo com ele. E tinha um dos jovens, chamado Leonard. Esse aí, ele estava todo deformado, tinha um babador, sabe? E aí ele olhou assim, vamos ler. Ele disse, Nancy, aí eu não consigo. Ele disse, vamos. Aí todo mundo, ele disse,
Tá bom. Foi lá e abraçou o garoto. Deu um abraço. Aí quando ele deu o abraço, o garoto começou a gemer. Começou a emitir um som. Ele tomou um susto. Quando ele largou o garoto, que olhou para trás, estava toda a equipe médica chorando. As pessoas chorando. Ele não entendeu. Aí ele disse, o que aconteceu? Aí ele disse, Lee, aconteceu uma coisa fantástica hoje. Leonard tem 23 anos aqui e hoje foi o primeiro dia que ele deu um sorriso. Primeiro dia que ele deu um sorriso. Então, vejam o poder do amor. O poder da caridade. Isso é ação. Não é ficar pensando nas coisas, é agir, é ir em busca, é se movimentar. Essa história do juiz dos abraços, ela nos remete a esse pensamento. E eu queria que vocês, nesse momento, que eu sei que é uma história tocante, eu sempre me emociono quando eu conto essa história, porque eu acho muito bonita, é uma história real. Então eu queria que vocês ficassem ainda nesse estado de espírito, nessa conexão, para que a gente pudesse fazer uma meditação, a equipe espiritual que está aqui pudesse, os passistas que estão no salão, nos assistir. Por favor, se preparem para o passe. Exatamente. Eu pedi a meu amigo que baixe as luzes para que a gente possa fazer uma vibração com essa conexão. Que você traga essa energia da amorosidade. Traga essa energia da amorosidade para o seu coração. Se permita sentir esta conexão. Relaxe seu corpo. Respire. Inspire. E expire. Deixe o ar sair dos seus pulmões. Traga esse momento de conexão, de contato. Eu sei. Posso imaginar que você nesse instante sente aquele calor no seu peito, na medida que os passistas podem também nos ajudar com as suas energias, trazendo o que de melhor os espíritos desta casa nos oferecem. Nesse instante, a seu tempo, no seu ritmo, à sua maneira, você pode repetir mentalmente algo que é a sua essência. Eu sou amor. Eu sou amor. Isso. Deixe este som, a vibração das suas palavras na mente, lhe envolverem completamente. Eu sou amor. Isso. E na medida em que você se sente essa potência amorosa, você poderá compartilhar este amor. Eu vou pedir que você, delicadamente,
Encontre a mão da pessoa que está ao seu lado e dê a mão a esta pessoa. Deem as mãos para formar esse momento de troca. Isso. Caridade é isso, é troca. É você sentir-se conectado na mente, no coração e no físico também. E você pode sentir esse amor fluir da sua mão para a mão da pessoa que está ao seu lado. E fazer essa troca. Deixar essa energia circular em todo o nosso ambiente. De tal maneira que cada vez mais intensamente esta energia possa ser partilhada. Ouça a música, mergulhe cada vez mais num estado de contemplação, de paz. Sinta a paz cada vez mais tomando conta de você. Eu sou paz. Eu sou paz. Paz. Uma potência de paz. Eu sou saúde. Saúde. Amor, paz e saúde. Então, com o coração cheio de gratidão, você pode dirigir a mente e esse seu coração para agradecer esse encontro de hoje, agradecer por ter feito parte desse momento, sentir-se feliz e sair daqui com o desejo de partilhar tudo aquilo de bom e de belo que aconteceu com você hoje aqui. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esses instantes. E que possamos retornar às nossas casas, aos nossos lares, repletos dessa energia e dessa amorosidade. Muita paz. Agradecemos a Ramiro pelo Evangelho, pelo momento de meditação.